vamos continuar falando sobre o poder da palavra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi uma declaração de Pedro a se referir a Jesus. Quem era Jesus? Em uma passagem onde Jesus reúne os discípulos e perguntam para eles, quem dizem que eu sou? E uns responderam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, uns dizem que tu és Moisés. E Jesus chega e diz assim, mas para vocês, quem eu sou? E Pedro, ele responde exatamente quem era Jesus. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma palavra verdadeira, uma palavra que definia verdadeiramente quem era Jesus. E Jesus, ele responde a Pedro de uma forma gloriosa, dizendo, não foi carne nem sangue que te respondeu, quem te falou, mas foi o Espírito de Deus. Tu está falando pelo Espírito. E eu te digo, tu és pedra, tu és Pietro, tu és pedra. Sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, a palavra da verdade, a palavra que Pedro lançou, declarando quem era Jesus, falando exatamente quem ele era, trouxe para Pedro uma edificação, trouxe para Pedro uma revelação do Senhor, onde o Senhor disse sobre esta palavra, sobre esta pedra, sobre esta palavra que Pedro lançou, edificarei. Sobre as palavras que lançamos, temos nossas vidas edificadas. Sobre o que proferimos, e proferimos o quê? Verdades. Porque a mentira traz destruição para o homem. Porque a palavra do Senhor diz que o pai da mentira é Satanás. Mas a verdade de Deus, ela liberta, ela transforma. A palavra da verdade traz edificação, traz cura, traz milagres, traz restauração e traz poder. Dentro da palavra lançada de Pedro, declarando quem Jesus era, veio para a vida de Pedro um poder. Um poder não só para a vida dele, mas um poder para alcançar vidas. Um poder sobre a igreja. Você já imaginou a responsabilidade que você tem sobre a palavra lançada? Sobre a palavra que você lança? Você já parou para pensar? Ali tinham vários discípulos. Tinham uns 12 naquele momento. E a pergunta de Jesus não foi específica para Pedro. A pergunta de Jesus foi para todos. E muitos ali começaram a declarar as mentiras que o povo diziam a respeito de Jesus. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, outros dizem que tu é João. Mas Jesus não se contenta. E Jesus repete, sim, e para vocês quem eu sou? Qualquer um poderia responder, mas Pedro respondeu a verdade. Então nós andamos no meio de muitas pessoas, e muitos falam a verdade, mas muitos falam mentiras. Muitos chegam para falar, para declarar verdadeiramente a verdade, o que é o certo, mas outros camuflam verdades, criam suas mentiras e querem transformar em verdades. Mas toda a manipulação da verdade, de querer distorcer os fatos, de querer trazer manipulações sobre um assunto, aquilo ali, queridos, vai trazer danos para a própria pessoa. Porque em algum momento, alguém que vai falar a verdade vai reverberar. E a mentira vai ser desfeita. A mentira vai cair por terra. Quando Pedro chega com a verdade, todas as mentiras caem por terra. Não, o Senhor não era Elias. Jesus não era Elias. Jesus não era Moisés. Jesus não era os profetas. Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. O Filho de Deus que veio salvar, que veio libertar, que veio mudar histórias, que veio edificar vidas, que veio trazer transformação. A transformação que liberta vidas está nele.
E Deus, ele trouxe Jesus para que nenhum outro nome tivesse o poder ou a autoridade. Porque Jesus, ele é o poder, ele é a autoridade que muda histórias. Muitas vezes nós queremos fazer tudo em nossas vidas. Com o nosso braço forte, nós temos sabedoria, nós temos inteligência, mas as coisas não andam como devem andar. Nós até conquistamos, nós temos muitas coisas, mas a paz que excede a todo entendimento nós não temos. Porque nós só teremos essa paz que excede a todo entendimento quando a gente reconhecer essa palavra de Pedro, onde Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Reconhecendo que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E nós entendemos que dentro desta verdade dita e falada, mudanças irão acontecer, transformações irão acontecer, porque nenhum outro nome é dado, o qual exerça poder e autoridade. Todo poder e domínio está sobre Jesus. Ele disse: foi-me dado poder na terra e nos céus. O poder está em Cristo Jesus. E quando ele subiu, ele chamou os discípulos, ele disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu dou poder para expulsar os demônios. Eu dou poder para falar novas línguas. Eu dou poder para curar os enfermos. Jesus, ele teve esse poder e ele deu esse poder para os filhos dele. Portanto, que você medite na palavra de Deus, a palavra de vida eterna, a palavra que nos instrui, que é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para redaguir, para nos trazer direcionamento. Aqui tem a sabedoria que o livro de ciência não te dá, que a geografia não te dá, que a biologia não te traz. Mas aqui tem todo ensinamento espiritual. E é o que nós precisamos para que na Terra aconteça. Porque tudo, na verdade, acontece no âmbito espiritual. Tudo que acontece na Terra, primeiro veio do mundo espiritual. Que seja da parte boa, que seja da parte ruim, vem do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele existe, ele é real. E o mundo espiritual não só é os anjos do Senhor, não só é Jesus, não só é Deus, não. O mundo espiritual também tem as trevas. Tem as trevas. E as trevas militam contra a luz. E a luz militam contra as trevas. Porém, do lado que você tiver, é que você vai fazer a diferença. Quer andar na luz? Reconhece Jesus como o Filho de Deus. Faz a confissão de Pedro. Declara: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E tu és o meu Senhor único e Salvador da minha vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. E eu quero orar, mas antes de orar eu te peço, compartilhe esse vídeo. Manda essa mensagem para pessoas que estão precisando ouvir. E você será ricamente honrado e abençoado em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Deus bendito, eu te apresento, Senhor, essas pessoas que estão, meu Pai, neste momento assistindo este vídeo. Eu não sei, meu Pai, o que essa pessoa tem falado, tem lançado, a sua fé, o que acredita, porque cada um, às vezes, exerce a sua fé. E eu não estou aqui, Senhor, para julgar a fé de ninguém, mas eu estou aqui para falar a verdade, que é a tua palavra. A palavra de Deus diz que não há nenhum outro nome, o qual foi dado na terra e no céu, o qual o homem pode ser salvo, somente através de Cristo Jesus. Então, Senhor, que essas pessoas ouçam a tua palavra, recebam a tua palavra, receba Jesus como seu Senhor, como o único Salvador da sua vida, e viva os teus planos e os teus projetos, em nome de Jesus. Amém.